Thierry, você já viu falar de tinta tricoat? E você sabe a diferença de uma tinta tricoat, uma tinta metálica, uma tinta lisa, uma tinta PU? Mesmo se você nunca vai pintar um carro na sua vida, é sempre bom você saber para você escolher o efeito certo do seu carro, o efeito da cor do seu carro. Mas calma, cidadão, que a gente não tá falando da cor, a gente tá falando do efeito. E se você mesmo é pintor, vai pintar o seu próprio carro, você quer saber a diferença dessas cores? Nesse vídeo eu vou te ensinar um passo a passo extremamente maroto. Eu vou te explicar uma explicação que você vai ficar doidinho, que você nunca vai ver nada nessa vida comparado com uma explicação igual essa. É uma explicação que já ganhou o Grammy, tanto aqui no Brasil quanto a maior explicação de tinta tricoat da América Latina. Você vai olhar os carros na rua, você vai falar tricoat, metálico, liso, aquela lá é um alumínio graúdo, ai que alumínio velho pequeno, ai oh, nossa, aquela pérola ali não é tricoat, é só um efeito perolizado. Meu filho, então atarraque seu cinto, porque hoje nesse vídeo a gente vai dar um baculejo. Vai ser peiada, peiada, peiada. E você, meu filho, vai sair desse vídeo especialista quando se fala de tinta de carro, ó. E ainda, meu grande amigo Thierry Nelson, se você tem um carro na garagem da sua casa que está precisando de pintura, e aí você mesmo quer pintar o seu próprio carro na garagem da sua casa com equipamento extremamente simples e fáceis e baratos, e você mesmo pintar o seu próprio carro e fazer um serviço extremamente profissional, mesmo se você não saber absolutamente nada. No primeiro e no segundo link da descrição desse vídeo tem um treinamento do básico até o avançado, e você mesmo sem experiência nenhuma, você vai saber fazer uma pintura extremamente profissional e que na maioria das vezes você não vai nem precisar efetuar o polimento. Eu sou o Cal, Pinturas Automobilística Lapacito de Lapacito. Seja bem-vindo à aula que vai te ensinar com clareza os tipos de tinta que tem. Lembrando que nós não estamos falando das cores, a gente está falando dos tipos de tinta que tem em diferentes as cores. Porque essas tintas têm uns efeitos que vai fazer toda a diferença na hora que você olhar o carro pintado, o carro já prontinho. E aí, meu grande amigo, você vai falar: oh meu Deus, eu não sabia que funcionava dessa forma. Agora eu já sei escolher as cores e os efeitos que eu preciso quando comprar um carro. Ou quando eu for pintar o carro, eu sei agora como falar para os meus clientes. Ou até mesmo quando eu for pintar meu próprio carro, agora sim eu sei. Meu filho, para você entender, nesse Brasilzão de guerra, nesse mundo velho de guerra, no mercado, existe basicamente duas tintas no setor automotivo que está em alta. A gente está falando da tinta PU e da tinta poliéster. Depois tem esmalte sintético automotivo, tinta Duco, que são tinta inferior, que hoje em dia já não se pinta mais o carro com essas tintas. Mas lembrando que toda regra tem suas exceções. Mas basicamente o que você vai ver no mercado é tinta PU e tinta poliéster. E aqui, na bancada da fama, eu reuni algumas tintas que tem no mercado. Normalmente todas as tintas que você vai ver no setor automobilístico. Então se aproxime agora comigo da bancada da fama. Vai, se aproxima. Para você entender, eu coloquei aqui todas as tintas. Primeiro eu vou te explicar sobre a tinta PU. Essa daqui é a famosa tinta PU, catalisador e o diluente. Para você fazer uma pintura com a tinta PU, você vai precisar apenas disso aqui. Essa daqui é o conjunto da tinta PU. Você precisa do catalisador, que é responsável para secar a tinta PU, e do diluente. Esse diluente é um condutor que vai diluir a tinta para a tinta chegar na superfície através do ar, tá? Pulverizando. Então, ou seja, para você entender, toda tinta precisa de uma proteção. Você vai entender rapidamente aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Esse daqui é o verniz. Normalmente, esse verniz, ele é aplicado sobre a tinta do carro. No caso da tinta PU, você não precisa usar o verniz, porque a modo grosso falando, a tinta PU já tem um verniz aqui dentro que é responsável pela proteção. Vamos começar a fazer uma lambuzada aqui para você entender, ó. Isso daqui vai ser só complemento, tá? Então aqui vai ser a tinta, ó. Se você pegar a tinta PU, vai começar a sujar aqui, mas não dá nada, viu? Se você pegar a tinta PU, eu vou pegar aqui a cartelinha só para você entender, ó. Eu vou mergulhar aqui e vou tirar. Olha aqui, você vai entender. Tá vendo isso aqui, meu grande amigo? Ó, já vai ficar da cor do carro. A tinta já vai ficar brilhando e já vem uma proteção aqui embutida. Então essa aqui
É a famosa tinta PU, tá? Essa tinta aqui era muito usada em carro antigo. Hoje ainda tem, carro de frota aqui tem, mas a maioria não vem mais com tinta PU. Porque é uma tinta, pra você conseguir entender, não é uma tinta delicada, é uma tinta mais bruta, tá? E outra coisa, existe tinta PU lisa. Essa daqui, pra você ver, todos os ângulos que você olhar, ó, olha aqui, ela vai ser, esse aqui é um preto, tá? Só que eu não mexi ali, então por isso tem esse preto meio azulado. Todos os ângulos que você olhar, vai ser preto. Indiferente do jeito que você olhar, vai ser um preto normal. Todo lado vai ser preto. Existe alguma tinta PU metálica, mas isso aí não vira. Por quê? Para você entender, quando a gente trata de tinta metálica, tinta perolizada, são efeitos que coloca dentro da tinta. Só como essa tinta PU aqui, ela é muito viscosa, quando se coloca o efeito, as partículas de alumínio para a tinta ficar metálica, ela não vai conseguir ficar meio que, para você entender, um linguajar bem assim para você entender, flutuando sobre essa superfície aqui, para ficar aquela cor bonita. Um pouco mais para frente você vai entender, beleza? Então, a tinta metálica é uma coisa que não vira, tinta PU metálica. Então, o que virou mesmo é tinta lisa. São poucos lugares que vai ter a tinta metálica, viu? A tinta PU metálica são poucos lugares que vai ter. Lembrando que aqui eu não tô falando das cores, tá? Eu tô falando do tipo de tinta. Vai ter preto, vermelho, amarelo, azul, laranja, aí a cor que você quiser. O resto dessas tintas aqui que você tá vendo são todas as tintas poliéster. E qual que vai diferir, Carl, dessa tinta poliéster? Qual que é a diferença? Eu vou te mostrar aqui uma forma mais simples para você entender. Todo mundo já viu um carro prata, né? A tinta poliéster prata, lembrando que qualquer uma dessas tintas, obrigatoriamente, agora sim, ela vai ser apenas uma base. Você vai dar só a cor, só que é uma tinta que ela não vai ter nenhum tipo de durabilidade, tá bom? Para essa tinta ser durável e puxar o brilho, você vai ter que usar o verniz, que é muito importante. Esse aqui é um verniz da Roberlo. Então todas essas tintas a gente vai fazer a aplicação da tinta e depois a gente vai proteger esses efeitos que a gente fez com o verniz, que é um verniz PU. Todo mundo que já viu um carro prata percebe que é um pouco metálico o carro. Por quê? Porque dentro da tinta a gente vai colocar partículas de alumínio. Para você entender, veja bem, esse aqui é um prata normal, né? Vamos pegar aqui, ó, uma tinta poliéster lisa, tá bom? Que é uma tinta poliéster lisa? É um poliéster que não tem nenhum efeito. É tipo que nem aquela tinta PU. De todos os ângulos que você olhar, se você colocar no sol, na luz, à noite, no escuro, e você conseguir ver, você vai ver só de um jeito a tinta. Vamos pegar aqui, ó. Essa aqui é uma tinta preta também, ó. Aparentemente, ela vai ficar brilhando. Quando ela secar, ela vai ficar fosco, diferente da tinta PU. E aí você vai ter que aplicar o verniz. Qualquer ângulo que você olhar, ela vai continuar sendo preto. Você pode ver de assim, de assim, de assim, de assim. Ela vai continuar sendo preto. Qual que é a diferença? A diferença é que depois que secar essa tinta aqui, diferente da tinta PU, não tem resistência nenhuma, porque aqui dentro não tem um verniz. Então a gente aplica a tinta poliéster e logo depois a gente vai chamar no verniz. E depois vai ficar brilhando dessa forma. E todos os ângulos que você olhar, meu grande amigo, ó, todos os ângulos vai ser um preto normal, tá? Sem segredo nenhum. Todo mundo já viu um carro prata. Coloca partículas de alumínio aqui dentro. Para quê? Para quando você olhar, de acordo com o ângulo que você olhar, dá a impressão que é uma tinta metalizada, que é uma tinta metálica, que é um efeito metálico. Tá vendo? Por isso que é o famoso prata, que são dos carros o mais vendido no Brasil, eu acho, são um carro prata, viu, menino? É prata pra todo canto que você vê. Mas dá uma olhada aqui, ó. Vou ter que sujar tudinho. Isso aqui é com preguiça de não pegar a pistola e limpar a pistola e colocar na pistola, ó. Mas veja bem, assim você vai ver um cinza. Conforme você for mudando o ângulo, você vai começar a perceber que tem umas partículas de alumínio que vai dar um efeito metálico, tá? Olha lá, ó. Aí se você colocar no sol, tá vendo que é um prata, né? Agora eu vou ligar aqui, ó. Essa lâmpada é como se fosse o sol, tá? Ó, alguma claridade. Ó, você já vai começar a ver, ó, as partículas de alumínio, ó lá, dando um efeito de uma tinta metálica, dando um efeito metálico sobre a tinta. Essas partículas de alumínio, existe alumínio fino, médio, alumínio graúdo. E aí cada vez com alumínio mais graúdo, a tinta vai ficar mais acesa, tá? O efeito vai ficar mais aceso, ou seja, mais visto. Vai puxado pro pessoal da minha terrinha, da Bahia, que gosta de uns trem mais coisa. Então aqui a gente já tem as três tintas, tá? Essa daqui é uma tinta com efeito metálico. Depois tem as tintas com efeito perolizado, indiferente da embalagem, tá? Qual que é a diferença de uma tinta metálica para uma tinta perolizada? A diferença é o efeito.
o efeito metálico vai parecer um metálico. Perolizado vai puxar o efeito da pérola mesmo. Essa pérola que tá aparecendo bem aqui, tá vendo? Ó, é uma tinta preta normal. Quando você vê na sombra, você vai ver um preto, meio que preto normal. Mas quando você olhar ela no sol ou na luz, quando a luz bater na superfície, luz solar e sol é tudo a mesma, é tudo luz, viu? E você vai conseguir ver agora, ó. Ah, é um preto normal. Parece um preto normal. Na claridade e você olhando em ângulo, aí vai começar a mostrar a espérola. A diferença é que pérola, a partícula metálica, a partícula menorzinha, essa daqui é uma micropartícula bem pequena, mais sutil. É um efeito mais sutil do que o efeito metálico, tá? Olhando assim, é um preto normal. Aí você consegue ver um monte de brilho, tipo glitter. Aí você vê azul, você vê verde, você vê roxo, você vê várias cores. Apagou a lâmpada, ó, você vai ver um preto normal. É uma tinta poliéster que já coloca o efeito aqui dentro. Aí como mistura, mexe tudo essa gororoba aqui, às vezes não vai ficar... para você conseguir entender sobre a tinta, o efeito vai ficar no meio da tinta. Não vai conseguir, embora essa partícula é um pouco mais leve e vai subir um pouquinho, você vai conseguir ver. Eu também não sou químico para explicar com clareza, mas quando você olha, você vai ver, ó, as partículas, ela lá dentro da tinta, beleza? Então é um efeito pérola, perolizado, porém vai ficar misturado na base. Logo depois que você aplicou, aí o final você vai aplicar o verniz. O verniz vai ser para proteger e dar o brilho, tá? Fio, olha aí, ó. Depois da tinta perolizada, aí eles fizeram a tinta perolizada, que são a mesma coisa. Porém, ele separou o efeito da base. Poliéster normal colocava o efeito. A partícula ia ficar misturado e às vezes não dava para ver com tanta perfeição. E aí o que eles fizeram? Ele pegou a tinta poliéster normal. Se você colocar aqui o efeito pérola, vai ficar uma tinta assim. Você pega o preto, coloca a pérola, vai ficar assim. Só que aí você aplica a base poliéster lisa, normal. Todos os ângulos que você olhar, vai ser uma tinta, vai ser uma branca. Vai ser uma tinta branca, todos os ângulos que você olhar vai ser branco normal. Você aplica primeiro essa tinta branca, logo depois, agora vem o efeito. Eles pegaram, é uma tinta que não tem cobertura nenhuma, ó. Isso daqui é a tinta Tricoat, é uma tinta poliéster normal e diferente da cor. Você aplica na superfície, depois que secou, aí você vai fazer o que? Você vai aplicar o efeito. Depois do efeito, você vai cobrir com verniz. Aplicou a tinta, até cobrir, esperou 20 minutos. Aí depois você vai, quando essa tinta estiver seca, você vai aplicar o efeito. Depois esperou 20 minutos, aí sim você vem com o verniz. E aí dá uma olhada, ó. Ó o efeito. Ó, é só a pérola. Eles pegam uma base totalmente transparente e colocam o efeito. Pra quê? Pra ficar dessa forma. Não vai alterar a cor, mas depois todas essas partículas, o efeito pérola, vai ficar flutuando, entre aspas, é só para você entender, vai ficar sobre a tinta. Sendo assim, vai dar um efeito maravilhoso. Porque Tricoat, 3 camadas, que é a base, aí depois da base você vai usar o efeito, né, que é o efeito pérola, e logo depois você vai vir com verniz. Base, efeito e verniz, 3 camadas, tinta Tricoat. Para você entender, uma tinta normal, poliéster normal assim, ó, ou uma tinta perolizada também que é poliéster, é 2 camadas. Porque você vai aplicar primeiro essa tinta e depois você vai chamar o verniz. Então vamos colocar aqui para você entender. Você olhando basicamente na sombra, você não vai ver diferença entre as tintas. O prata você vai conseguir ver porque o efeito é maior, o alumínio é maior. Mas o resto você não vai conseguir ver. Meu jovem, o primeiro passo é a gente aplicar a base poliéster, tá? Só uma base que é uma tinta sem efeito. Então a gente vai aplicar a base. Vamos fazer a aplicação até cobrir. Depois que cobrir, aí sim a gente continua o processo da pintura Tricoat. Started out with half and I flipped it in a double. Said I'm again, we gotta go. Take one, then I dash away from Popo. Yeah, snakes around my grass, they want my dodo. But I keep a 40, they don't know, no. Got the Henny, you get cocoa. Smoke on Reggie, that's a no-no. Driving slow-mo in the photo.
bitch is ready for them photos. There's a lot of things on my mind, yeah. Stacking money like 365. Cause this shit is real. Oh, cause this shit is real. Oh, cause this shit is real. Oh, my. Don't say you get money, boy, you been broke. Digit dash up in my circle, you can roll. Only cash up in my vision in the south. Now I'm smashing on the model cause I bought. Hey, cause there's cream, I'ma take the team. We gon' be hot, hot like steam. I just got the dreams, I know what you mean. It's all funny to the feet, I get 50 to my G. Hey. Cause this shit is real. Cause this shit is real. Olha aqui, ó. Esse aqui é o pérola, tá vendo? Ó? E agora a gente vai chamar na pistola pra poder fazer a aplicação, beleza? 3 demãozinhos aqui vai ser o suficiente. Entre 2 ou 3. Falei que eu já acordei, viajei, pensei, mais uma vez eu delirei. Acordei, parecia tão real. Nesse mundo muito louco eu ainda era o cal. Pintura automotiva, passo a passo, mundo vasto, eu arrasto. Não sou Pablo, sou Picasso, pinto o carro, largo o braço. Esse é o fato, meu relato brilha. 3 demão de poliéster no carro da Dilma. Ah, esse sonho tava muito duro. Não, acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Falei pra minha mãe que no topo ia chegar. Vendi sorvete e churros, fui falido em todo lugar. Se liga mãe, isso aqui só foi um lance. Joguei tinta preta PU no cabelo do Trump. Você é o sal, eu sou o açúcar e o caramelo. Eu ando de chinelo, estourou, botei um prego. Meu rap é flagelo, vou... Não vai dar tempo de eu limpar aqui que eu tenho que almoçar. Tem que aplicar o verniz logo. É na bagunça mesmo que a gente vai chamar no verniz. A gente vai usar o verniz da Roberlo HS. Vamos chamar 2 demãozinhas marota e depois a gente já vai mostrar pra você como vai ficar lindo demais essa pintura. Vou com 5 no duelo, o juiz bateu o martelo, vou pintar seu campar amarelo. Aí Devilbis, pintei com a DV1 aqui na oficina, um Compass, um Sonado, um Logos, mas eu ainda ando de Belina. Só tem uma diferença entre o louco pro gênio. O gênio mora na lâmpada, o louco rasga dinheiro e bebe veneno. O gênio é o Homem-Aranha, o louco é o Venom. Em cima do piano tem um copo sem veneno. Escrevi, saí correndo, se ferrou quem canta lendo. Esse é o meu talento, ensinar pra quem tá vendo. Um dia ainda pito o Corvette do Pelé. Aí aranha, põe de ré, caiu graxa no seu pé. Uso tênis ou boné, já puli carro de pé. Geladinho, sacolé, sou pintor de rodapé. De repente acordei, o Camaro não achei. Na oficina um Del Rey foi pintado com spray. A conta me disse cheguei, fica quieto e feliz, eu já sei. Se gostou desse rap, dá uma curtida, leve ele pra sua vida. Compartilhe com a família e não tome mais birita. Isso acaba com sua vida. Galera, olha as peças. As peças estão todas pintadas, ó. Para-choque pintado, a porta também tá pintada, ó, o capô tá pintado também e o carro também tá todo pintado. E olha que legal, você olhando o carro, parece que o carro tá branco, branco normal, tá? Por quê? Tô pintando esse carro pro amigo meu e ele não queria nada escandaloso, ele queria um pérola bem leve. E deixa eu ver que eu consigo te mostrar. Olhando assim, é uma pintura normal. Ó, pinturinha normal, quando a gente acende, aí a gente vai conseguir observar o pérola. Ó, o efeito pérola, tá vendo? Eu acredito que tá dando pra ver certinho. Se eu apagar a lâmpada, fica um branco normal. Ou seja, quando o carro chegar no sol, aí vai mostrar o efeito. Senão, não vai mostrar. Mas assim é bem difícil de você ver mesmo a realidade, ó. Apagou, normal. Para-lama, quando chegar no sol, ó, a lâmpada aqui, vou acender. Agora você consegue ver o efeito pérola, tá vendo? Olha lá, o efeito pérola. Olha aí, o branquinho normal, mas aqui ó, você consegue ver
que a pintura ficou 100% show. Gostou do vídeo? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação. Pega o seu dedo benigno e fica no like. Tamo junto, forte abraço, é o que Brasil, é nóis, fui!